Na trilha de conectividade e infraestrutura de áudio e vídeo, continuamos com o tema IP, desafios da monitoração de rede e operação. Nesta segunda parte, dentro desse tópico, nos aprofundaremos sobre a questão do PTP, Precision Time Protocol. Mais uma vez, teremos o prazer de contar com o engenheiro Fábio Aquati, da NGN Telecom, uma empresa integradora de sistemas que possui um largo conhecimento sobre essa matéria e que nos trará mais detalhes a respeito desse assunto. Fábio, mais uma vez, seja muito bem-vindo à SET Experience e obrigado por aceitar nosso convite. Sérgio, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês e discutindo, né, temas de tecnologia, principalmente o tema de hoje, que tem a ver com o PTP, que é a nova referência, né, a nova referência de vídeo. Fábio, nas estruturas baseadas em IP, o PTP assume o lugar do gerador de pulsos, utilizados no sistema analógico e também naqueles baseados em SDI. Quais seriam as principais características desse novo protocolo? Muito importante, essa pergunta é muito boa, porque assim, é o que você falou, o PTP realmente ele substitui, né, o nosso bom e velho, né, gerador de Black Burst, o PG, né, o Pulse Generator. E assim, referência é uma coisa que, por ela ser tão estável, né, ou estar estável por muitos e muitos anos, ninguém praticamente se preocupa com referência, simplesmente precisa da referência, é claro, e eu preciso de um black, eu preciso de um tri-level, eu preciso de alguma coisa, mas não se preocupa, né? Pegou aquele sinal, está tudo funcionando. No mundo IP, isso daí vem mudando um pouquinho. Então, eu vou colocar, para ajudar esse contexto e a falar do PTP, eu vou colocar a apresentação. O PTP, né, como você já disse, é Precision Time Protocol, que é um protocolo de rede mesmo, baseado em UDP, né? E a ideia dele é sincronizar os relógios de uma rede IP. Não necessariamente uma rede de vídeo, ele não foi criado para vídeo, tá? O PTP foi criado para sistemas onde a precisão, por exemplo, de uma outra referência que existe, né, nas redes IPs, que é o NTP, que é o Network Time Protocol, onde a precisão desse NTP ele não é suficiente, né? Então, o PTP foi criado para aplicações mais críticas, como, por exemplo, sistemas financeiros, né, que precisam realmente de um carimbo de tempo ali, de um timestamp muito preciso, né, para esse tipo de transação e tal. Então, ele foi criado para redes de telecom, por exemplo, esse tipo de coisa, tá? E como o mundo de vídeo, né, foi para IP, e dentro desse mundo IP nós precisamos de uma referência, então a melhor referência a utilizar, como nós precisamos de uma referência também bastante precisa, né, foi o PTP. Tá? Então, basicamente, o que vocês estão vendo aí é a arquitetura do PTP, que ela trabalha, né, com o que é chamado aqui, né, de Grandmaster, né, Master Slave, ou seja, numa arquitetura mestre-escravo. Eu gostaria de ressaltar, de pontuar aqui que o termo mestre-escravo, né, não é de forma nenhuma pejorativo, e é só uma forma que o pessoal no passado, né, na norma, acabou colocando para definir o processo de como o relógio, né, funciona, de como o relógio da rede vai funcionar e aonde ele vai sincronizar, mas aviso que provavelmente para a próxima norma o pessoal está revendo os termos e deve mudar para seguidor ou algo do tipo, ainda não está 100% definido. Tá? Então, continuando, falando de normas, o PTP ele foi definido na IEE 1588/2002, que ficou definido como o PTP V1. Né? Depois veio uma revisão e criaram o PTP V2 e não há compatibilidade entre eles. Tá? Como, só um exemplo, o Dante usa PTP V1. Tá? O áudio, né? A parte de áudio Dante acaba usando o PTP V1, mas não é compatível com o PTP V2. Ele é totalmente diferente. O AES67, né, sistemas Ravenna, Livewire, tal, AES67, acabou já trazendo e incorporando o PTP V2, né? Então, o pessoal que vem do mundo de áudio aí já está mais acostumado, né, com essa referência, né, quando utilizando áudio sobre IP. Tá? Apesar de que sistemas de áudio, às vezes, eles
se auto-ajustam ali, né? Já tem sua própria referência e tal, e o PTP talvez não era tão, né? Não estava tão em voga assim, agora ele passou a ser. Por quê? Porque o vídeo acabou, a SMPTE acabou utilizando, né, essas normas de PTP, mas para vídeo, ela criou a 2059, partes 1 e 2, que elas definem algumas coisas importantes para que nós possamos trabalhar com essa referência. Tá? E um detalhe é que o PTP versão 2.1 está a caminho, né? Ele está chegando, ele vai ser compatível, felizmente, ele vai ser compatível com o PTP V2, então, por enquanto, para quem já tem os sistemas, quem foi pioneiro, nada a se preocupar, né? Mas a ideia do PTP V2 é trazer um pouco mais de precisão, flexibilidade, robustez e segurança. Tá? Então, falando do PTP que nós temos hoje para o mundo de vídeo, né, a norma 2059.1 ela define o que é chamado de epoch, né, que é um tempo, tá? É um determinado, né, uma determinada data, ou seja, nesse caso aí é 0 horas, 0 minutos, 0 segundos de 1/1 de 1970, aonde como seria o Big Bang do vídeo. O que foi definido aí é que todos os sinais de vídeo do mundo, do planeta, do universo, não importa, estavam alinhados no mesmo tempo, tá? Então, é o que nós estamos vendo aqui. Neste momento, todos os sinais estavam alinhados no tempo. A partir daí, como é um relógio e o sinal de vídeo ele acaba sendo repetitivo, né? Ele tem X quadros por segundo, o quadro tem um determinado tempo, enfim, e aí depende, obviamente, se é SD, se é HD, se é 4K, não importa, mas o fato é que cada sinal de vídeo, né, ele é repetitivo. Então, se ele fosse um sinal que estivesse sendo transmitido desde então, em qualquer ponto no tempo, agora, por exemplo, eu posso calcular em qual linha esse vídeo, esse fluxo de vídeo deveria estar. Então, com isso, a gente consegue basicamente alinhar qualquer sinal de vídeo, né, no tempo. Tá? Então, é assim, é dessa forma que o PTP funciona. A 2059.2 ela apenas define o que a gente chama de perfil, né, de PTP, o profile, né, onde ela tem algumas características dizendo que um escravo, né, ele tem que um slave aí, ele tem que se sincronizar dentro de 5 segundos, a precisão do relógio, né, como um todo do sistema tem que estar dentro de 1 microsegundo, e ela traz algumas informações adicionais para cálculo de hora local, time code, drop frame e assim por diante. Continuando, né, como eu coloquei no início, no PTP, algumas definições, né? Temos um Grandmaster, que ele pode ser, né, um chamado aí, um relógio dos relógios, né? Até de mais de um domínio, de vários domínios, tá? A gente vai falar o que é um domínio PTP. O que é chamado de Master Clock, ou mestre, né? É um relógio que ele obviamente, dentro de um domínio, dentro de um caminho ali, ele é o camarada que é a referência de tempo para todo mundo. Existe o slave, né, o clock, que ele simplesmente ele segue um master, né, ou até mesmo diretamente um grandmaster, tá, ou um grandmaster através de um master, se for boundary clock, se for um clock de borda, a gente vai ver isso mais para frente. Mas o fato é que esses são os 3 tipos de relógio, basicamente, que a gente ouve falar ou tem aí numa arquitetura PTP. E o domínio, a gente pode definir como um grupo de relógios que se sincronizam ali dentro desse mesmo domínio. Então, dentro de um mesmo domínio, né, em teoria, todos os relógios deveriam seguir o mestre ou o grão-mestre desse domínio. Então, aqui temos um exemplo, tá? Com esses, né, tipos de relógio aqui, e tendo o Grandmaster aqui em cima, né, passando por um switch, aonde nós temos um switch que ele usa um transparent clock. Importante dizer que todos os equipamentos, no caso, devem suportar PTP, inclusive os switches, tá? Sejam eles trabalhando em transparent clock, como a gente tem aqui, ou
sendo boundary clock. Por quê? Porque, apesar de qualquer switch poder passar as mensagens de PTP, o switch ele trabalha como uma fila, né? Os pacotes entram, ele trabalha esses pacotes dentro de um buffer, dentro de uma memória, e esses pacotes saem para algum lugar. Então, esse tempo que o pacote fica dentro do switch, se eu não tenho um switch que trabalha com PTP, eu vou ter um atraso que eu não consigo contabilizar, e isso vai gerar um erro de tempo. Então, por isso que é importante, quando a gente fala de redes de vídeo, e principalmente com referência a PTP, que todos os equipamentos, inclusive os switches, né, suportem PTP, tá bom? Então, o switch em si, ele pode ser, por exemplo, transparente, mas aí ele coloca um tempo de correção, quanto tempo o pacote ficou dentro dele, na mensagem de PTP, e isso é importante. Ou o switch pode ser configurado como clock de borda, que aí o switch ele acaba sendo escravo do Grandmaster e mestre de quem tiver conectado nele, tá? São duas formas de implementação do PTP, cada uma com seus prós e contras, aonde nós temos, né, por exemplo, para esse caso de relógios transparentes, né, a implementação é mais simples e a precisão realmente da arquitetura e não dos relógios independentes, tá? O contra é que ele não é escalável, ele não suporta um grande número de dispositivos por causa de um plano de mensagem, porque o PTP trabalha com multicast. Então, pode ser que um dispositivo ele receba a mensagem no mesmo grupo de vários dispositivos que estão na rede. E isso pode fazer com que cause um problema para ele não consiga lidar com isso. Então, acaba que não é escalável, né? O boundary clock, ele acaba tendo algumas coisas, né, seus prós, que são sistemas hierárquicos, permite escalar para um grande número de dispositivos, e ele faz a tradução também entre tipos de interface. Principalmente agora, nesse momento onde a gente ainda está, né, mudando para IP, tem muitas coisas, alguns sistemas, eventualmente do legado, uma parte do sistema de áudio que não necessariamente trabalha com o mesmo perfil do SMPTE, do 2059. Então, você precisa de um PTP diferente ali. E o switch pode fazer essa tradução. Tá? Então, é importante. Agora, os contras é que ele acaba fazendo um sistema em cascata e aí ele requer realmente bastante atenção e um monitoramento contínuo em vários pontos. Essa é um fato, tá? Agora, como é que funciona, né, essa questão? Como é que a gente ajusta a questão da fase no PTP, né? Basicamente, nós temos um relógio, né, que ele vai ser o master, ele está contando aqui, vamos dizer que seja, né, intervalo de segundo, ele conta a cada segundo, e eu tenho o relógio do slave também. Ambos estão fora de fase aqui, né? Eles não estão na mesma fase. Então, eu tenho aqui um offset, né? Tem uma diferença de fase entre os dois. Como é que como é que essa fase é ajustada? Bom, basicamente, mensagens são trocadas entre o mestre e o escravo, né? Sync, né? Existe o sync follow-up, o delay request e delay response. E baseado nisso, o tempo da mensagem é registrado quando ela sai, o tempo da mensagem é registrado quando ela chega, mesma coisa aqui, e depois esses tempos aqui, eles vêm para o slave, e o slave faz um cálculo, tá? E esse cálculo, coloquei aqui para vocês, né? E baseado nesse cálculo, ele acaba sabendo qual é a diferença de tempo, né, que ele tem com relação ao mestre. E ele ajusta o relógio dele. Então, o slave, ele acaba se ajustando sempre ao relógio do mestre. E essa troca de mensagens, ela ocorre, é variável, tá? Ela pode ocorrer uma vez por segundo, uma vez a cada segundo, ou 4 vezes por segundo, ou 8 vezes por segundo. Isso são algumas definições do PTP, mas é dessa forma que funciona, tá? Então, o mestre e o escravo, eles estão a todo momento em comunicação, né? E por isso que o relógio, por isso que quando eu falei que imagina que quando você tem uma rede em transparent clock, né, todos os devices vão falar, todos os endpoints vão falar com o Grandmaster. Então, o Grandmaster tem que suportar falar com todo mundo, trocar essas mensagens com todo mundo, e os equipamentos que estão embaixo também têm que suportar receber todas as mensagens que nem são deles, mas eles têm que olhar, pelo menos, para saber se são deles ou não. Tá? Já no clock de borda a gente tira esse problema, né? Então, mas é apenas uma diferença, tá? Os prós e contras eu já coloquei, né?
Então, para que todo mundo entenda como o Transparent Clock funciona, basicamente, quando chega a mensagem do mestre aqui, né, num switch, por exemplo, que está trabalhando com o Transparent, ele vai processar essa mensagem. Depois de processar essa mensagem, ele vai acrescentar o tempo que ele demorou para processar esse pacote. E vai acrescentar na mensagem num campo de correção. E a mesma coisa ao contrário, né? Já num clock de borda, o que acontece? Né? O próprio switch aqui, ele é escravo de um grã-mestre e acaba sendo mestre, né, de quem está para baixo dele, tá bom? Então, dessa forma que funcionam os dois. Eu acho que isso é uma coisa que confunde muita gente, por isso que eu decidi trazer, né, para tentar esclarecer um pouco melhor. Uma coisa importante que o PTP traz para a gente é a possibilidade, né, de utilizar o gerador da forma que nós já utilizávamos, né, o PG principal e backup. Ele também traz a possibilidade de utilizar principal e backup. Só é um pouco diferente a forma que nós definimos, né? Quem é o principal, quem é o backup. Tá? Então, é extremamente importante no PTP a definição de alguns parâmetros do perfil de PTP, principalmente entre os equipamentos que têm a possibilidade de serem master, por exemplo, tá? Ou entre os grandmasters da rede, né? E são as prioridades, tá? Por quê? Porque baseado nas prioridades e na qualidade de relógio, existe um protocolo que atua, que é o chamado BMCA, né? Que é Best Master Clock Algorithm. Então, esse algoritmo, o Best Master Clock Algorithm, né? Ele olha as prioridades, né? Alguns parâmetros, não só a prioridade, como qualidade do relógio também. Então, a primeira coisa que ele vai olhar é a prioridade 1. E quem tiver a prioridade mais baixa, ganha, né? Ou seja, leva. Se algum relógio da rede tiver a prioridade 1 mais baixa que de todos, todo mundo vai acabar usando o tempo dele. Não importa se ele tem o melhor relógio ou não, tá? Então, isso é importante entender. A sequência que o BMCA trabalha. Prioridade 1, depois ele vai... Se a prioridade 1 de todos os relógios da rede forem iguais, ele vai para clock class, aí ele analisa o clock accuracy e o clock variance. Então, ele analisa esses parâmetros do relógio. Quem tiver, nesse caso, o relógio melhor, né, acaba levando. Vamos dizer que todos tenham o mesmo relógio, né? A qualidade do relógio é exatamente o mesmo. Por exemplo, eu tenho 2 PGs, os dois estão no GPS. Bom, então ele vai para a prioridade 2. E quem tiver o menor valor na prioridade 2 leva. Caso a prioridade 2 também esteja configurada igual para todo mundo, quem tiver o menor MAC address leva. Tá? Então, aí, assim, porque tem que desempatar de alguma forma. E deve existir um único Grandmaster ativo naquele momento. Tá? Então, essa é a questão do desempate. E se por acaso, inclusive, a questão do MAC address for exatamente o mesmo, existe uma condição, tá? É uma condição específica. Não podemos ter o mesmo MAC address na rede para dois dispositivos distintos, né? Mas, se eu tiver um Grandmaster, o MAC address dele é único. E se ele estiver indo por dois caminhos diferentes para chegar no mesmo dispositivo, ele vai chegar por duas portas naquele dispositivo. Então, qual porta que o dispositivo vai usar como PTP? Nesse caso, o desempate é feito pelo número de saltos. Quantos saltos existem do Grandmaster até aquele nó, tá bom? Mas isso é só um detalhe, né? um pouco mais avançado. De qualquer forma, dentro desse exemplo aqui, se a gente for olhar, só para mostrar aqui, eu tenho um PG1 aqui com prioridade definida 1 e 20, vamos dizer que a qualidade do relógio, né, seja esse cara está no GPS, então está definido como 1 e 20, aqui está definido como 1 e 20 e aqui está definido como 1 e 40. Nesse caso, quem é o Grandmaster da rede? Ele é o camarada que é o Grandmaster da rede. Por que ele é o Grandmaster da rede? Porque ele tem o GPS. Ele tem um relógio melhor que o relógio interno desse camarada aqui. Tá? Só um exemplo. Agora, e se eu colocar aqui um outro PG que também está no GPS?
quem que vai ser o Grandmaster da rede? Esse camarada acaba sendo o Grandmaster da rede, ele assume. Por que ele assume? Porque agora a prioridade 1 é igual, mas a prioridade 2 é menor. Então, apesar deles terem o mesmo relógio, né, a prioridade 2 desse cara é menor, então ele vai assumir como Grandmaster da rede. Isso é só um pequeno exemplo de como essa questão do BMCA funciona, tá? E que é uma coisa também que eu vejo que as pessoas às vezes ainda têm algumas dúvidas quando a gente acaba conversando, por isso que eu acabei trazendo para a apresentação. Então, sim, fazendo um breve resumo aqui, né? Isso foi só uma ideia do que é o PTP, tá? O PTP é muito mais do que isso, né? Do que esses minutinhos aqui que eu conversei com vocês. O fato é que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Então, a rede IP ela é assimétrica por natureza, né? E assimetria causa imprecisão, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? E devemos sempre que possível priorizar o tráfego PTP na rede. Isso é outro fato. Verificar se todos os equipamentos trabalham realmente com o PTP. Se todos os equipamentos estão no mesmo domínio, por exemplo, né? Quando eu vou conectar um equipamento na rede agora, como é que eu pego a referência? Acabou o cabo de black, eu não coloco mais um cabo de black nele. Ele tem que pegar a referência da rede, né? E aí, para pegar a referência da rede IP, ele tem que ter a configuração correta para isso, tá bom? E a configuração correta inclui esses parâmetros que nós falamos, por exemplo, do BMCA. Por quê? Porque caso eu tenha uma configuração e um equipamento tem a possibilidade de ser master e eu conectar ele na rede, pode ser que ele assuma assuma como Grandmaster, né, daquela rede. Quando eu conecto, ele já assume como Grandmaster daquele domínio. E isso pode ser complicado. Então, por isso que eu tenho que prestar atenção em quais valores utilizar, como utilizar, de que forma fazer. E outra coisa importante também é se todas as taxas de mensagens estão configuradas corretamente. Isso é tudo parte daquele perfil da 2059 que nós falamos, tá? E mais uma vez, né, educação é fundamental, então precisamos sim agora nos preocupar com a referência e precisamos sim estudar e entender o que acontece com essa referência, o que acontece com a nossa rede, tá? É um fato, né? Os links novamente e agradeço mais uma vez a oportunidade. Fábio, excelente apresentação a respeito de um assunto que não está ainda muito claro em nossas áreas profissionais. Mais uma vez, em nome da SET, quero agradecer a sua apresentação. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e nos vemos em breve. Esse bate-papo com o Fábio vai continuar por um próximo episódio, porque, como todo mundo já pode ter percebido, é um assunto bastante extenso e fazer a monitoração em cima de sistemas IP requer bastante conhecimento. SET Experience, o melhor da tecnologia do audiovisual para você.